Sabe o que eu amo? O profeta, ele diz: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração. O texto começou dizendo, ainda assim. Sabe o que eu entendo com ainda assim? Ainda assim no estado que você está hoje. Porque às vezes a gente fala assim, cara, ele não sabe como é que está a minha vida. Ele não sabe como é que está meu casamento. Ele não sabe como é que está a minha vida emocional. Ele não sabe. Já é tarde demais. Mas o profeta está dizendo, ainda assim, independente do estado que você se encontra hoje, ainda assim. Não, mas cara, a depressão, não cara, mas a droga, não, mas a pornografia, ainda assim. Existem pessoas que entraram aqui hoje dizendo, é tarde demais, mas eu sei que essas mesmas pessoas vão sair daqui hoje dizendo, não é tarde demais para o meu Deus, não é tarde demais para Ele restaurar a minha vida emocional, não é tarde demais para Ele mandar a depressão embora, não é tarde demais para eu ser livre das drogas, não é tarde demais para Ele restaurar o casamento dos meus pais, não é tarde demais. Uou, glória a Deus. Será que vocês podem louvar o Senhor pela vida do nosso irmão Bernardo Mota? Yes. Glória a Deus. Cara, a nossa família está muito feliz de receber você com a gente aqui nessa conferência, abrindo a nossa primeira conferência Next Teens. Estende suas mãos para cá, por um segundo. Senhor Jesus, aqui está o seu filho. Pai, nós nos colocamos nesse momento e te pedimos que o Senhor venha sobre ele e que o Senhor o enxergue como o seu instrumento. Que o Senhor o toque e que o seu óleo esteja transbordando através dele, Pai. Conduza tudo aquilo que o Senhor tem para fazer e que ele seja ministrado pelo Senhor para que assim sejamos nós ministrados por Ti, Jesus. Tenhas liberdade sobre essa ministração e sobre o seu Filho, Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. E aí, galera? Boa noite. Ih, é conferência de adolescente aqui, gente? Pô, eu coroa com esse gás todo nesse vídeo aí. Vou te dar mais uma chance, hein? Boa noite, galera! Isso aí, agora sim, isso aqui é Next Teens. Gente, uma honra pra mim estar aqui com vocês. De verdade, estou com meu coração cheio de gratidão. Alguém que está aqui hoje estava em novembro quando eu estive aqui? Glória a Deus. Cara, eu amo essa igreja, amo essa família, tenho alegria de poder estar aqui mais uma vez. Queria começar agradecendo ao Caio, agradecer ao PP, toda essa família, obrigado. Amo vocês, essa casa, pastores, obrigado por me receberem. Esse ano eu estou bem melhor acompanhado do que ano passado. Alguém pode dizer graças a Deus? Graças a Deus. Ano passado, irmão, se você não sabe, foi só Deus para chegar aqui. Eu acho que eu demorei 3 dias para chegar aqui. Eu descobri que não tinha nada de errado com a viagem. Errado era a pessoa que eu tava, né? Ainda bem que não tem transmissão nem nada, ele não vai ficar triste comigo, tô brincando. Ano passado eu estive aqui com meu irmão Igor Mesquita e pensa, irmão, acho que um dia dá para escrever um livro da treta que foi chegar aqui ano passado. Mas esse ano, quando eu pousei, eu falei assim, gente, essa viagem tá tão tranquila. Aí eu me lembrei que é porque eu tô acompanhado por ela. Queria apresentar para vocês, minha esposa, fica de pé. Pastora Tainá Mota. Gente, até hoje eu não acredito que eu casei com essa mulher. Viu? O pastor sabe do que eu tô falando, né, pastor? A gente tem um mistério, né? Deus tem misericórdia da nossa vida, né? Deu pra gente esposas lindas, mulheres de Deus. E todo lugar que eu vou pregar, antes de pregar, se ela estiver comigo, eu apresento ela. Primeiro, porque eu amo ela. Segundo, porque é a minha carta de recomendação. Porque assim, cara, quando as pessoas olham pra mim, elas podem pensar o que quiser. Mas quando elas olham pra minha esposa, aí elas começam a me ver como um homem de oração. Aleluia. Eu falo assim, irmão, só Deus na vida desse cara deve orar muito, deve jejuar muito. Mas, gente, uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado mais uma vez. Uma honra estar aqui nessa primeira conferência dos adolescentes. Que isso, cara. Eu creio que essa conferência vai marcar a vida de vocês para sempre. E para mim é uma alegria poder participar disso aqui. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia
Quantos aqui amam a palavra de Deus? Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí em Romanos, capítulo 13. Bom, se você ainda não me conhece, meu nome é Bernardo Mota. A gente é lá de Niterói. Pela graça de Jesus, a gente pastoreia o Next, que são os jovens lá da Lagoinha, Niterói. Aqui vocês são bravos, que lá é Next e Next Teens. Aqui vocês juntaram, é Next Teens. Vocês estão em outro nível. Então, lá em Niterói, a gente pastoreia tem 5 anos. O Next tem sido um tempo sobrenatural. Trago um abraço dos meus pastores, da nossa casa. Quando você estiver pelo Rio de Janeiro, você visita a gente lá. Romanos, capítulo 13. Você pode ficar de pé mais uma vez? Sabe, a gente não está aqui para ouvir um sermão legal. A gente não está aqui para ouvir palavras de sabedoria humana. A gente está aqui porque Deus vai falar aos nossos corações nessa noite. Deus vai falar aos nossos corações durante essa conferência. E eu creio, como o nome da conferência diz, que realmente é um tempo de a voz do Senhor nos despertar. É um tempo da gente abrir os nossos olhos para o Senhor, para aquilo que Ele tem nos chamado. E eu queria que agora mesmo você começasse a levantar a sua mão. Eu queria que você começasse a orar, começasse a expressar agora a sua fome, a sua sede, que você começasse a clamar aí no seu lugar, para que essa não seja simplesmente uma noite legal, mas para que essa noite seja um memorial na sua vida. Eu creio na palavra de Deus que diz que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dEle, nós estamos aqui por causa do nome dEle, Ele está presente. Eu quero que você não ouça isso como um jargão de um pregador, mas eu quero que você ouça isso como uma verdade. Nós estamos aqui por causa da presença do Senhor. Ele já está no nosso meio. A gente não precisa fazer força, a gente não precisa implorar, a gente só precisa abrir os nossos corações, quebrantar os nossos corações. Ele não resiste a um coração quebrantado. Ele não resiste a um coração quebrantado. Será que você pode agora quebrantar o seu coração diante dele? Será que você pode começar a pedir a ele: Pai, toca-me nessa noite, marca a minha vida para sempre, me desperta nessa noite, Senhor. Ah, Espírito Santo, nós honramos a sua presença no nosso meio. Nosso amigo Espírito Santo, aquele que sonda as coisas profundas em Deus. Nós pedimos, nos revela o Pai nessa noite, nos revela o Filho nessa noite, se revele a nós, Espírito Santo, nos encontra aqui nesse lugar. Nós não confiamos em nós mesmos, nós não nos apoiamos na nossa própria sabedoria, no nosso conhecimento. Ah não, Senhor, nós queremos um toque do Senhor. Nós queremos a sua glória, nós clamamos pela sua glória, pela manifestação da sua presença. Nós cremos que não é por força, não é por violência, mas é pelo teu Espírito. Espírito Santo, nós honramos a sua presença. Nós honramos o seu toque. Nós estamos aqui reunidos no seu nome, Senhor. Nome sobre todo nome. Obrigado pelo seu poder que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Obrigado porque nós nos gloriamos nas nossas fraquezas. E nós te pedimos nessa noite: vem com o seu poder sobre nós. Que não seja pelo muito falar, Senhor, mas que seja pelo seu toque. Que seja pela sua presença. Que seja pela sua glória. Rasga os céus e desce nesse lugar, Senhor. Marca cada adolescente aqui nessa noite, cada jovem, cada pessoa que está aqui nessa noite. Ah, Senhor, que a gente nunca se esqueça do que o Senhor fez nas nossas vidas nessa noite, Pai. Nós cremos num memorial, Senhor. Nós não cremos num memorial de quem pregou, de quem ministrou. Nós cremos num memorial da sua glória, do seu toque, Senhor. Tu és santo, Tu és incomparável,
Ah, como é precioso te servir, Senhor. Obrigado porque naquela cruz o Senhor rasgou o véu. Obrigado porque por meio do seu sangue nós temos livre acesso ao trono da graça. Nessa noite nós queremos entrar com ousadia nesse lugar. Ousadia porque o Senhor está no trono. Nós chamamos Jesus, nós chamamos Jesus. Será que você pode declarar palavras de amor a Ele agora? Ah, o que seria de nós sem o Senhor? Nós estávamos mortos nos nossos pecados. O Senhor nos deu vida. O Senhor é a nossa porção, o Senhor é a nossa herança. O Senhor é o nosso pastor. E por isso nós não temos falta de nada. Nós chamamos Jesus. Nós levantamos o seu nome nesse lugar. Nome sobre todo nome. Nome sobre a indiferença. Nome sobre a apatia. Nome sobre a incredulidade. Nome sobre as circunstâncias. Nome sobre nós mesmos. Nós levantamos o seu nome nesse lugar. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao nome de Jesus aqui. Glória a Deus. Senta aí no seu lugar. Romanos capítulo 13. A partir do versículo 8. Romanos capítulo 13. A partir do versículo 8. A palavra de Deus diz assim: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois esses mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás e qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Versículo 11. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando. Alguém pode dizer um glória a Deus aí? O dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. A versão NAA diz assim, ó: e digo a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Sabe, eu amo essa palavra do apóstolo Paulo. E eu creio que nessa conferência Awaken, que vocês estão falando sobre um despertar, eu creio que esse não é simplesmente um tema que Deus deu uma ideia, um tema legal. Eu creio que é um convite do Senhor. Um convite do Senhor para cada um de nós. Sabe, esse convite do apóstolo Paulo, ele não era um convite para aquelas pessoas que simplesmente estavam perdidas. Sim, é óbvio que diante do mundo caído, nós também vamos convidar a eles para que despertem. Mas você vai perceber que agora aqui em Romanos capítulo 13, o
o apóstolo Paulo, ele está escrevendo para a igreja em Roma. E ele deixa claro que ele está direcionando essa mensagem para aqueles que conhecem o tempo. Está falando, olha, eu estou dizendo isso para vocês que conhecem o tempo. Agora, você vai perceber que mesmo falando para uma igreja que conhece o tempo, ele continua convidando essas pessoas para que despertem do sono. Existem vários tipos de sono na Bíblia. Existe um sono daqueles que estão em trevas e precisam ser despertados pelo Senhor. Mas também existe um sono para aqueles que já se encontraram com o Senhor, para aqueles que já se renderam a Jesus. Aqueles que pertencem a Jesus também precisam despertar de um sono. Então essa não é a palavra que você vai falar assim, nossa, essa palavra não é para mim, porque eu sou crente, porque eu amo Jesus. Não, essa palavra é para todos nós. O apóstolo Paulo escrevendo para a igreja em Roma, uma igreja que enfrentava vários desafios. Sabe, se você for estudar um pouco a história da igreja em Roma, você vai ver que o imperador romano Cláudio, que ele reinou de 49 a 54 depois de Cristo, ele expulsou os judeus de Roma no ano 49 depois de Cristo. E provavelmente essa carta do apóstolo Paulo, ela está sendo direcionada para eles no ano de 57. Então, era um povo que estava passando por desafios. Depois que os judeus foram expulsos de Roma, depois de 5, 6 anos eles começam a voltar. E aí quando eles voltam, a igreja está no meio de vários desafios. São os judeus agora se relacionando com os gentios. E aí você vai ver pelos temas que o apóstolo Paulo aborda, ele está lidando com vários dilemas dentro daquela igreja. Dentro daquela igreja tinha gente que falava assim, você não pode comer comida sacrificada a ídolo. Tinha outros que achavam que poderiam comer. Tinha uns que achavam que não poderiam beber. Tinha outros que achavam que poderiam beber. Então são vários dilemas. Agora, independente do desafio que a igreja está passando, independente do desafio que a gente pode estar passando aqui hoje, seja eles desafios nossos, seja eles desafios com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com a nossa família, eu creio que independente de qual é o desafio que você está enfrentando aqui hoje, talvez é um desafio para você estar aqui hoje. Talvez você tenha lidado com tantos desafios, tantas dificuldades, tantas tentações. Mas eu creio que o convite diante dos desafios e dos dilemas sempre é o mesmo. O convite diante de todas essas coisas já é hora de despertar do sono. Já é hora de despertar do sono. Quando Jesus, ele está em Mateus 24, quando ele vai falar sobre o sermão profético, Mateus 24, Marcos 13, você vai ver que em Marcos 13, os discípulos andando com Jesus, eles se aproximam de Jesus, e eles começam a mostrar as construções do templo para Jesus. Em Marcos 13 eles estão falando, olha mestre, olha essas pedras, uau, eles estão deslumbrados com a construção do templo. E Jesus olha para aqueles homens e diz para eles que aquelas pedras não ficariam pedras sobre pedras. E sabe o que eu acredito? Aqueles discípulos mostram para a gente um sono que a gente pode viver, inclusive andando com Jesus. Por quê? Porque aqueles caras, eles estavam mais admirados com as construções do que com o próprio dono do templo que estava caminhando com ele. Aqueles caras, eles estavam fixando os olhos deles naquilo que era passageiro. Pensa, eu não estou falando só de uma construção, eu estou falando que existe uma guerra nas nossas vidas para que a gente fixe os nossos olhos naquilo que passa. Então você fica com seus olhos fixos nessa vida, e essa vida passa, os céus e a terra passarão,
mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então, quando Jesus se depara com homens que estão colocando os olhos deles, fixando os olhos deles nos lugares de coisas que passam, ele frustra aqueles homens. Mas muitas vezes na nossa vida, cara, a gente precisa ter os nossos planos, as nossas coisas frustradas para não viver uma vida frustrada. Então eu acredito que o convite para que a gente acorde, para que a gente desperte, que o Senhor está nos convidando nessa conferência, é para a gente parar de fixar os nossos olhos em qualquer coisa que não seja no próprio Deus. É para a gente parar de fixar os nossos olhos e se assombrar e se maravilhar com aquilo que passa. Irmão, o templo encarnado estava caminhando com eles. E eu não me lembro qual foi a vez que eles pararam diante de Jesus e ficaram assim, uau! Mas diante de um templo físico que seria destruído, eles estão parando e estão fazendo assim, uau! E o que Jesus está mostrando para eles é, vocês deveriam ter esse olhar para mim. Vocês deveriam ter esse olhar em mim. Então, para mim, é basicamente isso que o apóstolo Paulo está convidando a igreja em Roma. Olha, eu sei, vocês já conhecem o tempo, mas mesmo assim, é hora de despertarem do sono. E eu creio que, não apenas nesse tempo, mas desde que Jesus foi levado aos céus, nós estamos dentro de um tempo que tem o mesmo propósito. Oséias diz que é tempo de buscar o Senhor, até que Ele venha e faça chover a justiça sobre nós. Não é tempo de buscar ao Senhor porque nós estamos em 2023. É tempo de buscar ao Senhor porque Ele ainda virá. E esse vai ser o tempo em 2024, 2025, 2026. E quando Ele vier, nós estaremos com Ele para sempre. Então, sabe, eu vim lá de Niterói porque eu quero te encorajar a fixar os seus olhos em Jesus. Eu quero te encorajar a valorizar todas as coisas. Eu quero te encorajar a você ser grato pela sua vida. Eu quero te encorajar a você ser grato pelos seus pais, pela sua família, pelo carro, pela roupa que você tem. Amém, a gente tem que ter um coração grato diante de todas as coisas. Mas que os nossos olhos só estejam fitos nele. Sabe, antes de Isaías ser enviado, ele precisou fixar os olhos dele em Jesus. Não existe envio enquanto os nossos olhos não estão fixados nele. Por quê? Porque ninguém suporta uma jornada sem ter os olhos em Jesus. É por isso que o escritor aos Hebreus agora está dizendo assim, olha, corramos a corrida que nos é proposta. Agora, só existe uma maneira de correr a corrida que te foi proposta. O escritor aos Hebreus deixa claro, corramos a corrida que nos foi proposta, tendo os nossos olhos fitos nele. Ou seja, todas as vezes que a gente tira os olhos de Jesus, a gente deixou de correr a corrida que nos foi proposta. Corramos a corrida que nos foi proposta, tendo os nossos olhos fitos nele. Se você não está com os seus olhos fitos nele, você deixou de correr a corrida. Mas eu creio que o Senhor está chamando a gente aqui a correr essa corrida, a combater esse bom combate, a viver a única vida que vale a pena ser vivida. A única vida que vale a pena ser vivida é tendo os nossos olhares atentos em Jesus. É nos maravilharmos com a beleza, a glória, a dignidade, a majestade, o caráter de quem Ele é. Todos os momentos que a gente deixa de olhar para Ele, a gente deixa de correr a corrida. E é por isso que Ele nos convida. É hora de despertar de um sono. Isso é tão sério
Se você for ver em Mateus 24, a Bíblia compara, Jesus compara o fim dos tempos com os dias de Noé. E os dias de Noé mostram pra gente as características de dois tipos de gente. O primeiro tipo de gente são aqueles que veio o dilúvio e levou eles. E o texto diz que eles não perceberam até que veio o dilúvio. Eles nada perceberam. E por que eles não perceberam o que Deus estava fazendo? Porque eles tinham os olhos deles fixos em outras coisas. E deixa eu te falar uma coisa, nem sempre o pecado é você estar olhando para aquilo que é pecaminoso em si mesmo. Mas às vezes o pecado é simplesmente você desviar os olhos de Jesus. Porque qual era o pecado da geração de Noé? A Bíblia diz que eles comiam, eles bebiam, eles se casavam, eles davam-se em casamento. Tem algum pecado nessas coisas? Mas eles estavam tão deslumbrados com essas coisas que eles nada perceberam daquilo que Deus estava fazendo. Então não é só sobre não olhar para aquilo que é pecaminoso, não é só deixar de olhar para um site que você não deveria estar olhando, não é só você deixar de olhar para a namoradinha do seu amigo, que você não deveria estar olhando, você não deveria nem ter namorada, que você é adolescente, aleluia, mas eu vou deixar para, mas amém, meu Deus, não, senão eu não volto depois, vocês vão ficar tristes comigo, deixa que o Caio fale isso para vocês depois. Não é só deixar de olhar para aquilo que é ilícito, é imoral. Meu amigo, às vezes vai ser deixar de olhar para aquilo que é maravilhoso, é criação de Deus. Mas se estiver desviando os seus olhos de Jesus, já se tornou um pecado. Irmão, eu acredito que o pecado entrou na humanidade quando Adão e Eva param de fixar os olhos em Deus e vai fixar os olhos na criação. A criação é pecaminosa? Não é maravilhosa? Deus não criou todas as coisas e viu que era bom? Mas aquilo que é bom, se tirar os seus olhos de Jesus, te faz cair. A Bíblia diz que a mulher olha para o fruto, ela vê que ele é desejável. Isso não é um olhar qualquer, irmão. Isso é contemplação. Então a grande verdade é que o pecado entra na humanidade quando o homem deixa de contemplar o Senhor e vai contemplar qualquer outra coisa que não seja Ele. É desse sono que o Senhor quer nos despertar nesses dias. O sono de tirar os nossos olhos dEle. Sabe, eu creio que o Senhor vai levantar você para correr essa corrida que te foi proposta. Mas para isso você tem que olhar para Ele. E eu não estou falando que a gente tem que olhar para Ele, porque senão a gente não consegue correr a corrida. Eu estou falando que não existe vida se você não olhar para Ele. Meu amigo, eu estou falando daquele que é belo, majestoso, glorioso, daquele que é santo, 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 o incomparável, aquele que tem olhos como chama de fogo. Não existe nada que se compara do que eu olhar para Ele. A Bíblia diz que os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Ao ponto do texto dizer que o rosto dele jamais encontrará decepção. É por isso que a gente tem que olhar para Ele. A gente não vai olhar para Jesus simplesmente porque a gente quer correr uma corrida. A gente vai olhar para Jesus porque nada se compara a Ele. Porque Ele é o autor de toda a beleza. Ele é o Rei da glória. Ele é aquele que homens chegam no final das suas vidas. Ele é aquele que Isaías, quando contempla, cai como morto. Você tem noção o que Isaías estava contemplando ao ponto dele cair como morto? Você tem noção o que João, no final da sua vida, no Apocalipse, estava contemplando ao ponto dele cair como morto? Eu quero contemplar a face de Jesus. Eu quero contemplar. Sabe, a Bíblia diz que o Deus dessa era cegou o entendimento dos incrédulos. Irmão, até o capeta reconhece a beleza de Jesus. É por isso que ele cega os incrédulos. O texto diz em 2 Coríntios 4,4, para que eles não vejam
a glória de Deus que está na face de Cristo. Ah, meu amigo, se a gente levar isso a sério igual o capeta leva. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam o evangelho da glória de Deus que está na face de Cristo. É sobre isso que eu estou te chamando nessa noite. É sobre isso que Ele está nos chamando nessa noite. O apóstolo Paulo, ele diz isso. Já é hora de despertarem de um sono. E aí ele diz, por que que já é hora de despertarmos do sono? Sabe, talvez você está aqui, você é adolescente, você está começando a sua vida, talvez você tem 15, 14, 13. E a gente acha que a vida é sobre ficar velho e depois fazer aquilo que tem que ser feito. Mas essa é uma mentalidade que não conhece o prazer de viver para a glória de Deus. Eu, quantas vezes, quando eu cresci lá na igreja, quando eu ainda estava completamente perdido, cego, eu pensava assim, olha, eu vou viver as coisas boas da vida, e quando eu ficar velho, eu entrego a minha vida para Jesus para não ir para o inferno. Você está rindo porque você já pensou isso. Talvez você pode estar pensando isso até agora. Mas é um engano por trás disso. Sabe por quê, irmão? O evangelho não é abrir mão do prazer. O evangelho é a gente conhecer o verdadeiro prazer que está em Cristo. Então talvez você está aqui adolescente, jovem, você está pensando, nossa, mas eu vou viver isso tudo mesmo, meu Deus, o que eu estou fazendo? Meu amigo, você está aqui porque Deus está te chamando para a única vida que vale a pena ser vivida. Não existe nada, você sabe qual que é o segredo para você andar acima do pecado? Primeiro é você nascer de novo, porque quando a gente nasce novo, nós não estamos mais debaixo do fardo da lei, nós não somos mais escravos do pecado. Mas você sabe qual que é uma das melhores coisas na santificação? É você conhecer um prazer superior ao pecado. Ninguém deixou de fazer alguma coisa simplesmente por disciplina e obediência. A gente deixa de fazer uma coisa quando a gente encontra uma coisa melhor. Você está me entendendo? Então sabe por que eu não tenho falta das práticas que eu tinha, das coisas que eu fazia? Porque eu encontrei um prazer muito superior que está em Deus. E aí o apóstolo Paulo agora ele está falando, olha, já é hora de despertarem do sono. Por quê? Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Mas qual é a salvação que a gente espera? Sabe, a gente ter sido salvo do inferno é só o início dessa salvação. Porque você vai perceber que o apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja. Então, aqueles homens, aquelas mulheres, aqueles jovens, aqueles adolescentes, eles eram salvos, amém? Eles foram libertos do império das trevas. Eles foram transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, amém? Mas agora ele vai falar da salvação e ele vai colocar isso para o futuro. Ué, mas Bernardo, eu já fui salvo. Então como é que o apóstolo Paulo está falando que a nossa salvação está mais próxima do que quando no princípio cremos? É porque a gente às vezes tem uma mentalidade de salvação muito rasa. O que o apóstolo Paulo está chamando de salvação é a consumação de todas as coisas. É quando nós estaremos com Jesus para sempre. Sabe, hoje a Bíblia diz que nós contemplamos como num reflexo obscuro. Nós conhecemos a Ele em partes, mas chegará um dia que nós conheceremos como somos conhecidos. E eu amo Romanos capítulo 13, porque Romanos capítulo 13 é completamente escatológico, e a nossa vida tem que ser escatológica. Eu não estou falando que você tem que ficar tentando fazer soma de número. Eu não estou falando sobre essas coisas. Eu estou falando sobre uma bendita esperança. E se a gente não tiver essa bendita esperança, a gente não vai correr essa corrida. Por quê? Porque um dia não tem disciplina que suporta o dia mau. Não tem força do seu braço que dá conta quando as coisas dão tudo errado. Não adianta, irmão, não adianta. É óbvio, a disciplina, a nossa vida envolve a disciplina. A caminhada cristã envolve o esforço, envolve isso tudo. Mas não é isso que sustenta a gente.
essa garantia de que a gente vai continuar correndo uma corrida. E o apóstolo Paulo está falando, olha, você só vai despertar do sono quando você se lembrar que a salvação está agora mais perto do que quando no princípio você creu. Porque a nossa salvação é uma pessoa. A nossa salvação não é só deixar de ir para o inferno. A nossa salvação é estar para sempre com Jesus. Você está me entendendo? Ser liberto do inferno, ser liberto do pecado, é só o início. Nós temos uma bendita esperança, cara. Olha o que 2 Pedro capítulo 3 diz, no versículo 9, a gente cantou isso aqui. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo assim será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Olha o que Pedro está falando. Pedro está falando assim, olha, aquilo que você está vendo vai passar. Se você sabe que aquilo que os seus olhos estão olhando agora, isso vai passar, que tipo de pessoa é necessário que você seja? E você vê que Pedro não está falando que é tipo assim, não, essa é uma classe superior de pessoas. Não, não, é necessário. Repete comigo, necessário. É necessário. E Pedro diz, vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Você vai ver, irmão, que só existe uma maneira da gente viver essa vida de maneira santa e piedosa. Só existe uma maneira da gente não sucumbir diante das tentações. Só existe uma maneira da gente não ceder diante das bombas de informação, de distorções que as pessoas tentam liberar sobre nós. É se a gente está esperando esse dia. Pedro está falando, olha, se você espera o dia de Deus, você vai apressar a sua vinda, você vai viver de maneira santa e piedosa. Então, gente, a única maneira da gente não ser levado por esse sono, não ser dominado por esse sono, e esse sono fala de uma apatia, esse sono fala de uma indiferença, sabe? Ah, eu sou crente, deixa eu lembrar disso amanhã. Ah, hoje tem culto, eu não quero ir não. Ah, eu não quero pregar o evangelho. Ah, eu não quero. Isso fala de um sono. A única maneira da gente viver sem esse sono é se Jesus é a nossa esperança. Mas a questão é que às vezes a gente quer mais um namoro do que Jesus, irmão. Você canta Maranata, mas você fala assim, ó, deixa eu casar primeiro. Então você está esperando mais uma esposa do que o dia do Senhor. Não, Maranata, mas deixa eu ser pai primeiro. Então você está esperando mais um filho do que o dia do Senhor. E é sutil, mas faz toda a diferença. Você sabe quando que o sono não te domina mais? Quando você fala assim, ó Deus, eu não quero nem saber. Eu ainda tenho muito sonho, eu ainda tenho muito plano, eu ainda tenho muita meta, mas eu quero mesmo é que você volte. Se der tempo para casar maneiro, se não der, glória a Deus. Se der tempo para formar na faculdade maneiro, se não der, glória a Deus. Se der tempo para conhecer a Disney, se não der, glória a Deus. Aí você vê que o sono não te domina mais. Por quê? Porque você está esperando um dia, o que a Bíblia chama de glorioso dia. E se você não está esperando esse dia, talvez o sono já está te dominando e você não está nem percebendo. Porque é sutil, eles comiam, eles bebiam, eles se casavam, eles davam-se em casamento, mas é sutil e ao mesmo tempo é doideira ao ponto deles não perceberem, só quando veio o dilúvio. A gente precisa entender, cara, que o diabo, ele é astuto, ele quer distrair a gente com coisas que muitas vezes são boas, sabe, irmão, não tem nenhum, o Instagram não é do capeta, tá me entendendo? Mas pode ser um ótimo instrumento do capeta.
Porque depende da nossa postura, depende da nossa maturidade. Cara, você está gastando o dia inteiro no Instagram? Exclui o Instagram. Você está no TikTok. Eu estou velho já, graças a Deus. Graças a Deus. Você está aí, às vezes você gasta horas no TikTok. Tem algum pecado no TikTok por si só? Não. Mas é muitas vezes por trás dessas coisas que a gente vai entrando num sono. Poxa, eu queimava por Jesus, parece que alguma coisa está diferente, eu não estou queimando mais. Poxa, eu tinha uma vontade, agora eu não estou tendo mais. Por quê? Porque esse sono está tentando te dominar. Mas para esse sono ir embora, a gente precisa entender, meu amigo, a nossa salvação está agora mais próxima. E se você receber isso como um tom de medo, aí o sono vai te dominar ainda mais. Eu não estou falando, ai meu Deus, e se Jesus voltar agora e eu estiver no TikTok? Não é sobre isso. Não é sobre isso. Se esse é o tipo de mentalidade que você tem, isso também é sono. Isso você também precisa despertar disso. A mentalidade que a gente tem é a mentalidade que o apóstolo Paulo tinha. O apóstolo Paulo está falando em Filipenses, olha, eu sei que a minha libertação é certa. O que a gente entende como libertação? O cara está preso e ele fala, a minha libertação é certa. A gente entende que, pô irmão, ele vai sair da cadeia. Mas não é esse tipo de libertação que o apóstolo Paulo pensa, porque ele diz assim, ó, quer pela minha vida, quer pela minha morte. Olha, mas você não falou que você ia ser liberto? Que incredulidade é essa? Não é incredulidade, quem disse que morrer não é ser liberto? Você está me entendendo? É porque o apóstolo Paulo, ele estava esperando um dia. E quando a gente vive esperando esse dia, a gente vive de maneira digna. A gente vive a vida que vale a pena ser vivida. A gente vive de maneira digna do Senhor. Viver de maneira digna não é só você viver de uma maneira moral, sabe? Você fazer o que é certo. Não é só isso. Viver de maneira digna do Senhor é viver queimando de amor por Ele. É viver valorizando Ele mais do que qualquer outra coisa. É viver encontrando a sua satisfação nele, muito mais do que em qualquer outra coisa. Isso é viver de maneira digna do Senhor. Sabe, meus irmãos, nós temos uma bendita esperança. A nossa bendita esperança não é que o mundo, não é que o Brasil, através de um presidente vai melhorar. Que Deus levante bons políticos em nome de Jesus. Mas a nossa esperança não pode estar nisso. Essa não é uma bendita esperança. Bendita esperança na Bíblia não é você ter 1 milhão de seguidores no Instagram. Não é todo mundo te amar. Não é. Bendita esperança na Bíblia é o aparecimento de Cristo Jesus nos ares. É isso que a Bíblia chama de bendita esperança. E essa não é uma fuga da vida real, tipo assim, eu odeio a vida. Não, irmão, eu amo a vida, mas eu amo mais Ele. Tá me entendendo? Eu não estou dizendo que, eu odeio o Instagram, eu odeio dinheiro, eu odeio... Não, essas coisas são maravilhosas, mas elas não podem se comparar com Jesus. Por quê? Porque se elas estiverem no mesmo patamar que Jesus, eu estou num sono profundo. E quando você está num sono profundo, você deixa de perceber aquilo que Jesus está fazendo. E mais do que deixar de perceber aquilo que Ele está fazendo, você deixa de perceber quem Ele é. E não tem desgraça maior do que deixar de perceber Ele. Não tem desgraça maior do que esquecer dEle. O apóstolo Paulo, ele diz, já é hora de despertarem do sono. A salvação está agora mais próxima do que quando nos... Meu irmão, você tem noção disso? Está mais próximo. A vida está passando. E por mais que o nosso corpo exterior, mas aqui é adolescente, está todo mundo na flor da idade, eu já estou nos 30, então eu posso falar isso para mim. Por mais que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior se renova. Por que o nosso interior se renova, mesmo quando o exterior desgasta? Porque a nossa esperança é Jesus. Ele é a nossa porção. Davi não estava brincando quando ele disse, o Senhor é a minha porção. Ele é a minha herança. Davi era pobre? Sim ou não? Não. Davi não tinha nada? É porque tem gente que fala assim, não, Jesus é tudo, a pessoa não tem nada. Mas Davi não era assim. Davi tinha um monte de coisa, Davi era rei, Davi era respeitado, Davi era honrado, Davi tinha poder, Davi tinha prestígio. Mas ele diz, nada disso é minha herança.
Nada disso é a minha porção. A minha porção é o Senhor. Ele é a minha herança. Sabe, essa é a única vida que vale a pena ser vivida, gente. Viver de maneira justa, viver de maneira piedosa. O apóstolo Paulo continua dizendo assim, ó, vai à alta noite. Sabe, o tempo que a gente vive nessa vida, o apóstolo Paulo usa essa expressão, a alta noite. Alta noite fala de trevas. A gente vive num mundo caído. Você já percebeu isso? Graças a Deus. A gente vive num mundo caído, numa era caída. Mas agora a boa notícia é que essa era caída vai chegar ao fim. O apóstolo Paulo está dizendo, vai à alta noite. Mas deixa eu te falar uma notícia melhor do que uma alta noite que está indo embora. Porque o evangelho também não é sobre uma noite que está indo embora. O evangelho é sobre um dia que está chegando. Uma vez eu estava assim, Deus, glória a você mesmo, porque no céu não vai ter doença, no céu não vai ter miséria, no céu não vai ter guerra, no céu não vai ter isso, não vai ter aquilo, não vai ter isso, não vai ter aquilo, tal. Eu crente que eu estava abalando, né? Uau! Aí Deus virou para mim e falou assim, ó, você está deixando de perceber a maior glória no céu. A maior glória no céu não é a ausência do câncer. A maior glória no céu não é a ausência da violência. A maior glória nos céus não é a ausência das coisas difíceis. A maior glória nos céus é aquele que está sentado no trono. A nossa vida não é sobre uma noite que está indo embora, sabe? Ai, glória a Deus, um dia com meu corpo glorificado eu finalmente vou ter um tanquinho. Eu espero por isso, em nome de Jesus, mas a minha esposa ainda tem fé que isso vai acontecer nessa vida, eu não sei. Mas a nossa maior esperança não é que um dia a gente não vai sofrer mais. Isso é maravilhoso, mas tem algo muito mais maravilhoso do que isso. É saber que um dia nós não vamos mais precisar fechar os nossos olhos para contemplar a Ele. Nós vamos abrir os nossos olhos, nós estaremos de frente com Ele. Você tem noção que às vezes a gente dá um estremelique aqui, ó, cai no poder, cai de cara no chão. E a Bíblia diz que o máximo que a gente pode chegar hoje e conhecer o Senhor é um reflexo obscuro. Imagina no dia que a gente conhecer como nós somos conhecidos. É sobre isso que eu estou falando para vocês. Não é sobre uma noite que está indo embora. É sobre um dia que está chegando. O dia que o Senhor vai rasgar os céus e nós o veremos com os nossos olhos. E nós estaremos para sempre com Ele. É por esse dia que nós estamos vivendo. É por causa desse dia que esse sono não nos domina. Se tiver qualquer outro motivo na sua vida, se a sua causa for qualquer outra que não Ele, pode ser missões, evangelismo, pastoreio, pode ser qualquer coisa. Se Ele não for a sua missão, uma hora o sono vai te dominar. Agora, quando Ele é a nossa missão, quando Ele é o nosso destino, quando Ele é a nossa porção, quando Ele é suficiente. E eu não estou falando para você de uma vida só de disciplina. Eu estou falando que Ele é suficiente porque a gente encontrou isso nele. Sabe, não é que não, Jesus é suficiente porque Ele tem que ser. Não, também, mas Jesus é suficiente porque eu provei dele. Quando Ele é o nosso foco, quando Ele é o nosso objetivo, por que você prega o Evangelho? Você prega o Evangelho para que pessoas sejam salvas? Amém. Mas o primeiro lugar do porquê nós pregamos para a glória de Deus. Você sabe que tem um interesse maior meu aqui do que a sua edificação? É a glória de Deus. Você está me entendendo? Então a gente faz todas as coisas por causa dEle. E quando os nossos olhos estão nele, a gente recebe o coração dEle. Então eu não estou falando sobre, não, eu vim aqui para a glória de Deus, eu não estou nem aí para vocês. Não, porque eu vim aqui para a glória de Deus. Eu quero que vocês sejam edificados. Eu amo vocês porque eu amo a Ele. As pessoas falam assim, olha, cuidado, fica olhando muito para os céus, você vai esquecer a terra. Qual céu que você vai olhar que você vai esquecer a terra? Só se for um céu que Jesus não está no trono.
Só se for um céu que Deus não está lá. Porque quando nós olhamos para Ele, quando nós amamos o Senhor de todo o nosso coração, quando nós cumprimos o primeiro e maior mandamento que Jesus disse, que é amar o Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, a gente tem o que a gente precisa para amar o próximo como a nós mesmos. E esse é o resultado de servir ao Senhor, de ter a nossa esperança nesse dia. O apóstolo Paulo está falando, olha, amem uns aos outros. Quem ama um ao outro cumpre a lei. Agora, como que a gente vai amar um ao outro? Quando a gente espera o dia do Senhor. Quando a gente desperta desse sono. Quando a gente entende, olha meu irmão, a nossa salvação está agora mais próxima. Quando a gente tem essa expectativa, Jesus está voltando. Eu quero estar para sempre com Ele. Vocês estão me entendendo, gente? É assim que a gente não deixa esse sono dominar a gente. Olha o que o apóstolo Paulo diz um capítulo antes desse que a gente está lendo. Romanos capítulo 12, versículo 9 ao 12. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Agora, como que a gente vai odiar o que é mal? Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Meu irmão, se a gente não se apegar ao bem, isso aqui parece ser impossível. Se a gente não se apegar a Cristo Jesus, parece que o apóstolo Paulo está falando de coisas impossíveis para se viver. Vamos lá, irmão, sem se apegar a Jesus, você ama muito mais ser honrado do que honrar os outros. Ou só eu que posso falar isso? Só eu. Alguém vai ser sincero junto comigo aqui? Alguém longe de Jesus vai falar assim, eu amo muito mais honrar os outros do que ser honrado. Irmão, longe de Jesus a gente quer ser honrado mesmo, a gente quer ser ovacionado, a gente quer ser idolatrado, mas quando a gente se apega ao que é bom, quando a gente se apega a Jesus, a gente começa a viver esse padrão aqui. E aí olha o que o apóstolo Paulo diz. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. O problema é que a gente quer ser paciente na tribulação. A gente quer perseverar na oração, sem se alegrar na esperança. E a ordem, ele está falando assim, ó, primeiro você se alegra na esperança. Quando você se alegra na bendita esperança, você persevera no meio de qualquer tribulação. Agora, qual que é a sua esperança? Qual que é a sua esperança? Se a sua esperança for um mundo melhor, se a sua esperança for qualquer outra, senão o retorno de Jesus, a bendita esperança, se a sua esperança for ganhar dinheiro, ser famoso, qualquer uma dessas coisas, se a sua esperança não for Jesus, você não vai ter o que você precisa para ser paciente no meio da tribulação. Se você não tiver uma bendita esperança, você não vai perseverar nunca em oração. Porque é por causa dessa esperança que nós oramos. Porque nós queremos acessar ao Senhor, nós queremos mergulhar no Senhor, nós queremos provar e ver que o Senhor é bom. E isso mexia tanto com o apóstolo Paulo. Esse clamor maranata mexia tanto com o apóstolo Paulo, que o cara é capaz de falar que ele preferia morrer do que permanecer vivo. É isso que ele diz em Filipenses. Ele diz, olha, eu preferiria estar com o Senhor. O que ele está falando é, eu preferiria estar morto. E olha que louco, não era por causa de uma depressão, era por causa de uma bendita esperança. Porque essa bendita esperança muda tanto a maneira da gente pensar. É só assim que a gente não se amolda ao padrão desse mundo, gente. Renovando a nossa mente pela palavra, aquilo que deveria ser o nosso maior inimigo, a morte, se torna a nossa promoção. É isso que essa bendita esperança gera em nós. O apóstolo Paulo está falando isso.
Em 1 Coríntios capítulo 15, falando sobre a ressurreição dos mortos. Sabe, o apóstolo Paulo é tão radical para falar dessa esperança, que ele espera nesse dia, e o dia do retorno de Jesus é o dia da ressurreição dos mortos. Então, em 1 Coríntios capítulo 15, quando ele fala da ressurreição dos mortos, ele está falando sobre a volta de Jesus. Que ele diz, se não há ressurreição, o que farão aqueles que se batizam? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Olha o que ele está falando, também nós, porque estamos nos expondo aos perigos o tempo inteiro. Todos os dias eu enfrento a morte, irmãos. Isso eu digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, o que eu ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando? Ele está falando sobre o padrão de pensamento da geração de Noé, dos dias de Noé, aqueles que nada perceberam. Por que eles nada perceberam? Porque eles estão comendo e bebendo e se preparando para depois morrer. E por que eles vivem esse estilo de vida? Porque eles não esperam a ressurreição dos mortos. Ele está falando, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, e depois morreremos. Essa é uma vida de alguém que foi tomado pelo sono. É simplesmente acordar e existir. É tratar as coisas de Deus como coisas banais. É tratar a vida como uma coisa banal. É não aproveitar as oportunidades. É não viver para a glória de Deus. E o combustível para se viver de qualquer jeito é não esperar por esse dia. Se não há ressurreição dos mortos, comamos e bebamos, e depois morramos. Mas essa não é a vida que o Senhor está nos despertando para viver. A vida que o Senhor está nos chamando para viver é uma vida para o louvor da glória dEle. É uma vida de adoração ao Senhor. É uma vida honrando o nome de Jesus. É uma vida olhando, é uma jornada, é uma corrida tendo os olhos fitos em Jesus. Sabe, irmãos, na mesma geração de Noé, que tiveram homens que comeram, beberam e nada perceberam, também teve homens como Noé. São dois tipos de gente. E sabe, não tem meio termo. Ou você é um ou você é outro. Noé era um homem justo e íntegro que andava com Deus. E o resto? O resto comia, bebia e depois morreria. Não tem, não. Tem o gospel, tem o ovelha, tem o discípulo. A gente gosta de dividir tudo, né? Não, quando você aceita Jesus, você é ovelha. Depois que você começa a amar Jesus de verdade, você é discípulo. Mas na Bíblia não tem isso, irmão. Ou você está perdido ou você não está. E os dias de Noé, ou você vai viver como aqueles que comiam e bebiam e nada percebiam, ou você vai estar andando com Deus. Foi Jesus que disse que os últimos dias seriam como os dias de Noé. Eu não sei você, mas eu quero viver como Noé viveu. Eu quero andar com Deus. Eu quero andar com Jesus. Eu quero olhar para Ele. Eu quero contemplar a Ele. Eu quero valorizar a criação, mas eu não quero me assombrar. Eu quero me assombrar com Ele. Eu quero cair diante dEle. Eu não quero cair diante desse mundo. Eu não quero cair diante do dinheiro, da imoralidade, da idolatria. Eu quero cair aos pés de Jesus. E se você quer ser enviado, você tem que cair aos pés de Jesus. Se você quer orar e falar, Deus me usa, Deus só usa quem cai diante dele primeiro. Isaías cai, Isaías vê a glória, Isaías recebe brasas vivas, Isaías é tocado pelas brasas do altar, Isaías tem o seu pecado perdoado, a sua culpa retirada, aí ele ouve.
Porque Deus não vai ficar chamando alguém que não caiu diante dele, que não se assombrou com ele, que não contemplou a ele, que não foi perdoado por ele, que não foi curado para ele para ir. Não, nunca vai fazer isso. Por isso que antes de enviar os discípulos para a grande comissão, ele disse: vinde a mim, venham a mim, aprendam de mim. Vocês estão me entendendo, gente? Sabe, eu creio que em nome de Jesus, você não vai ser dominado por esse profundo sono. Você tem noção, irmão? A nossa salvação, Jesus, Ele está mais próximo do que quando no princípio nós cremos. A cada dia que passa, Ele está mais próximo. Será que isso aquece o seu coração? O dia que nós vamos ver os céus se abrirem, o Filho do Homem descer, e nós estaremos para sempre com Ele. E aí ele termina dizendo: mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo, e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Tudo que eu estou falando aqui nessa noite, só tem uma maneira de você viver isso. É se hoje você se revestir de Jesus. Você tem noção que apesar de nós, apesar das nossas falhas, apesar das nossas mazelas, apesar das nossas crises, apesar tantas vezes da nossa inconstância, nós servimos a um Jesus gracioso e misericordioso. E hoje Ele está expressando isso, nos chamando: revistam-se de Cristo Jesus. Sabe, irmão, o diabo tenta colocar tantas vestes sobre a gente. Talvez hoje você pode estar com as suas vestes sujas pelo pecado. Mas hoje o convite de Jesus é: revistam-se. Revistam-se dele. É receber novas vestes, sabe? As vestes que o filho pródigo recebeu quando voltou para a casa do pai. O pai olha aquele filho voltando, vai ao encontro dele, dá um mata-leão, começa a beijar o moleque, fala: olha, pega novas vestes, pega um anel, pega uma sandália, mata o bezerro gordo, porque esse meu filho estava morto e voltou a viver. Ele estava perdido, ele foi achado. Hoje é uma noite de você receber novas vestes. Novas vestes falam de justiça. A nossa justiça não é uma justiça própria. Nós temos que nos despir dessa justiça própria. Nós temos que nos revestir da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor. Revistam-se de Cristo Jesus. Você conhece o tempo que você está vivendo? Você conhece o tempo que você está vivendo? Então você precisa ouvir essa palavra e entender o convite de Deus para você. Digo isso a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono. Meu irmão, como que a gente vai ter sono se a gente está esperando o Rei da Glória? Como que a gente vai ter sono se a gente está esperando o Criador dos céus e da terra? É isso que levou um homem como Davi a dizer: olha, eu não volto mais para minha casa, eu não vou dar descanso aos meus olhos, até que o Senhor tenha um lugar na terra. Davi estava esperando por Jesus, pela glória, pela majestade do Senhor. E isso é tão glorioso ao ponto de um homem dizer: eu não vou dar mais descanso aos meus olhos. Se isso não gera em nós essa urgência, nós precisamos de colírio para os nossos olhos. E é isso que uma das igrejas em Apocalipse precisava, porque ela olhava e falava: olha, eu sou rica, eu não tenho falta de nada.
Ou seja, ela está olhando para tudo que passa, para tudo que some. Aí chega Jesus e fala assim: olha, você mal percebe que você está pobre, você está cega e você está nua. Mas deixa eu te dar um conselho: compra de mim ouro refinado pelo fogo, compra de mim colírio para que você possa ver. Sabe, o Senhor quer abrir os nossos olhos hoje, abrir os nossos olhos para essa bendita esperança, abrir os nossos olhos. E se o Deus dessa era cegou o seu entendimento, em 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 4, também tem uma palavra de ordem de Deus. A Bíblia diz: e foi Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, e Ele mesmo iluminou o nosso coração. Eu creio que isso está acontecendo enquanto essa palavra é pregada, porque o salmista diz que a lei do Senhor, ela é perfeita, ela ilumina os olhos. Sabe, hoje o Senhor está sacudindo a gente, hoje o Senhor está chamando a gente para esse lugar nele, de não ajuntar para nós um tesouro que a traça e a ferrugem vão destruir ele. Jesus disse: olha, não ajuntem para si mesmos tesouros que a traça e a ferrugem vão destruir, mas ajuntem tesouro nos céus. Ele é o nosso tesouro, gente. Ele é a nossa porção. O salmista diz: é Ele que faz o meu cálice transbordar. Você está precisando de alegria? A Bíblia diz que a destra do Senhor tem alegria plena, eterno prazer. Por Ele vivemos, por Ele morremos. O apóstolo Paulo diz: quer pois vivamos, quer pois morramos, nós somos dele. Isso é ser livre. Isso é ser livre. Ser livre não é você achar que o seu dia amanhã vai ser incrível. Eu posso morrer amanhã e continuar sendo livre. Eu posso ir para dentro de uma cadeia e continuar sendo livre. Eu quero desfrutar dessa liberdade que o apóstolo Paulo viveu. Eu creio que através da oração de vocês, a minha libertação é certa. Irmão, como? Me escuta, como que os evangélicos interpretam isso hoje? Um homem dizendo: olha, vocês estão orando por mim, a minha libertação é certa. Mas olha a liberdade que o Senhor está chamando a gente para viver, quer pela vida, quer pela morte. A liberdade que Abacuque viveu. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não hajam bois nos corrais, ainda que o produto da oliveira não vingue, todavia eu exultarei no Deus da minha salvação. Sabe por quê? Porque ele não estava esperando num curral, ele não estava esperando numa árvore, ele estava esperando pelo Senhor. E aí, se tudo der errado, ainda pode dar certo. Depende de onde estiver o nosso coração. E eu termino dizendo isso: Jesus não disse que se você tiver um tesouro, o seu coração vai estar ali. A Bíblia não diz que se você tiver um tesouro, o seu coração vai estar nele. A Bíblia diz que aonde estiver o seu tesouro. Sabe por quê? Todo ser humano tem um tesouro. Todo ser humano tem um tesouro. A Bíblia não diz: olha, se você tem um tesouro, seu coração vai estar ali. A Bíblia diz: aonde? Sabe o que eu creio que o Senhor está te perguntando hoje? Qual é o seu tesouro? Aonde você está colocando o seu coração? Porque aonde ele estiver, aonde estiver aquilo que você mais valoriza, ali você vai dedicar a sua vida. E pensa na doideira, se Jesus não for o nosso tesouro. Se Jesus não for o nosso tesouro, a gente vai viver como jovem rico. Que eu não sei se você já entendeu, é a história de um dos homens mais pobres da Bíblia. Por quê? Porque ele não tinha propriedade, não tinha dinheiro, não. É porque ele achou que aquilo que ele tinha valia mais do que Jesus. Isso é pobreza. Jesus fala: olha, você quer ser perfeito? Vende o que você tem, me segue. Irmão, a gente poderia hoje estar lendo sobre a história do que Deus fez através desse jovem rico. Mas porque Jesus não era o tesouro dele, aquilo que deveria alegrar ele entristeceu. A Bíblia diz que ele se entristece diante do convite de Jesus. Por quê?
Porque o jovem rico não vivia por uma bendita esperança, não esperava um glorioso dia, não. Ele não esperava a ressurreição dos mortos, ele comia e bebia e depois esperava a morte. Sabe como é que a Bíblia chama esse tipo de vida? Desgraça. E sabe qual a loucura? Tem um monte de gente hoje achando que o ápice da vida é ter dinheiro. Mas a Bíblia também conta a história de um homem diferente, que ele estava saindo pelo campo. E aí ele encontra um tesouro. Diferente do jovem rico, o texto diz que ele alegremente vende tudo que ele tem para possuir aquela terra. Qual é a diferença? A diferença é que um tinha os olhos fechados e o outro teve olhos abertos. Aquele homem indo pelo campo, quando ele encontra aquele tesouro, ele entende que aquilo ali valia mais do que toda a vida dele. A pergunta de Deus para nós aqui hoje é: aonde está o seu tesouro? Aonde está a sua esperança? Aonde que você está colocando o seu coração? A gente só vai viver a liberdade se Ele for o nosso tesouro. Sabe, eu queria que você recebesse essa palavra como um convite do Senhor para você. Eu estou recebendo ela como um convite do Senhor para mim. Para vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está mais próxima do que quando no princípio nós cremos. Vai-se alta noite, vem o grande dia. Você pode ficar de pé no seu lugar. Você pode levantar as suas mãos. Você pode agora começar a corresponder a esse chamado. Esse não é um chamado do Bernardo. Não. Esse é um chamado daquele que te amou primeiro. Esse é um chamado daquele que os caminhos dele são mais altos, os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. Esse é o chamado daquele que o apóstolo Paulo diz: quem conheceu a mente do Senhor? Quem primeiro lhe deu para que ele retribua? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. O Senhor está nos chamando aqui nessa noite para uma entrega radical. O Senhor está nos chamando aqui nessa noite para um revestimento radical. Nós queremos nos revestir de Cristo Jesus. Ele é a nossa bandeira, Ele é a nossa porção, Ele é a nossa herança. É Ele que faz o nosso cálice transbordar. Tudo que nós precisamos, nós encontramos nele. Nele habita corporeamente a plenitude da divindade. Nele nós temos perdão, a redenção dos pecados. Nele o medo vai embora, porque o perfeito amor lança fora o medo. Nele nós temos esperança. Nele nós temos bom ânimo. Nele nós temos ousadia. Nele nós temos intrepidez. Nele, na pessoa de Jesus. Ora bababacheca tarabrama. Nós nos revestimos do Senhor nessa noite, Jesus. Lava as nossas vestes com o seu sangue. Vem com o seu rio de águas vivas. Vem com as suas brasas vivas e toca os nossos lábios. Abre os nossos olhos. Nós queremos contemplar a beleza da sua santidade. Isso. Tudo veio dele. Tudo voltará para ele. Ele é o início, ele é o fim.
Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o autor e o consumador. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o Rei de reis, Senhor dos senhores. Aquele que era, aquele que é e sempre será. O desejado das nações, o primogênito dentre os mortos. A nossa viva esperança. Aquele que em breve virá. Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor. Isso, levante as suas mãos. Vamos adorar o Rei da Glória. Vamos levantar o nome dele aqui nesse lugar. Ele é o mais belo, incomparável. Sim, Jesus. Nem as muitas águas podem apagar o seu amor. Alinhando o seu plano, o universo estremece, leão ruge do trono, céus e terra se encontram, alinhando o seu plano, o universo estremece, o leão rugiu do trono, céus e terra se encontram, alinhando o seu plano, o universo estremece, o leão rugiu do trono, céus e terra se encontram, alinhando o seu plano, o universo estremece.